Não é só a França que sabe prejudicar os negócios aeronáuticos. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi sugerido e escrito por Amazônia Livre, revisado por J.J. Lieber e narrado por Coreia com K. Realmente, o Brasil é referência mundial quando se trata de grandes soluções da história do socialismo. Dono de belas e lustruosas jabuticabas, frutos do mais onisciente planejamento central, cujos ícones figuram entre as mais iluminadas criaturas humanas, ou como eu diria, semideuses tupiniquins. Dentre os campeões nacionais no quesito rei filósofo, figuram os presidentes durante o regime militar, entre os anos de 1964 e 1985. Mas claro que nenhum deles é páreo para o nosso amado fascista Getúlio Vargas, mas não fazem feio. Nossos bem-intencionados governantes militares, que nunca roubaram nada para si mesmos, dispunham de um trunfo dificilmente equiparável: o pensamento positivista. Tudo bem que Augusto Comte, criador dessa corrente de pensamento, fundou uma igreja imanentista e terminou louco, mas isso é só um detalhe. Os militares na época, usando sua incrível capacidade de planejamento estratégico em todas as áreas do conhecimento humano, decidiram que o país deveria investir na produção aeronáutica. Então, na década de 1960, foi fundado em São José dos Campos o complexo que abrigaria o que conhecemos hoje como ITA, Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o CTA, Centro Técnico de Aeronáutica, o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e a Embraer, Empresa Brasileira de Aeronáutica. A parte dos projetos e testes ficaram com os institutos, e a fabricação de aviões com a Embraer. Tudo dividido certinho para não dar briga. O que poderia dar de errado, não é mesmo? Os melhores engenheiros aeronáuticos do país eram conduzidos por grandes dirigentes imbuídos em um projeto de nação forte e soberana com infinito dinheiro jorrando. Dessa tríade sádica, surgiu em 1974 o melhor avião já fabricado na história da humanidade, o EMB-500 Amazonas. Era simplesmente um arraso, superior em tudo aos concorrentes da época. Consumia pouco combustível, levava bastante carga, projetado para operar em qualquer aeroporto, pavimentado ou não, precisava de apenas 660 metros de pista para pousar e decolar, tinha boa autonomia, eletrônica embarcada, cabine pressurizada, rampa traseira, porta lateral, 4 motores turbo-hélice Pratt & Whitney Canadá PT-6 Alpha, cujo um dos modelos é utilizado até hoje no EMB-314 Super Tucano, que é utilizado pela Força Aérea Brasileira, asa alta cantilever, que significa que as asas ficam na parte de cima da aeronave e que suportam toda a carga aerodinâmica sem a necessidade de suportes externos. Trens de pouso triciclo eficientes e com uma boa versatilidade, já que poderia ser montado para cargas ou adaptado para passageiros, paraquedistas e até mesmo para a guerra, levando torpedos, foguetes e bombas. Enfim, um projeto de lacrimejar os olhos da concorrência. Inclusive, atendia aos requisitos internacionais para aeronaves civis e militares da FAA, Federal Aviation Administration. Os links para as especificações técnicas dessa aeronave você encontra na descrição deste vídeo. Era a glória do positivismo, o auge do milagre econômico brasileiro, a demonstração da força nacional que vencia o comunismo. Macunaíma? Nunca mais! Complexo de vira-lata? Nem sei o que é isso. Mal podiam esperar pelas vendas. Imagina, quem não vai querer comprar um avião desse, não é mesmo? Para não ter dúvida mesmo, mandaram fazer um protótipo. Assim poderiam mostrar para todo mundo como era avançada a tecnologia brasileira. Pois é, e esse foi a única unidade produzida. Ninguém quis comprar sequer uma única unidade desse verdadeiro campeão nacional. O sonho acabou, o idealismo ruiu frente à realidade. A pedra que existia no caminho do sucesso do nosso Amazônia era que ninguém entendeu a genialidade dos nossos engenheiros e militares, nem mesmo a própria Força Aérea Brasileira. Mas como? Pois bem, tome um ar e sente-se, que vamos te explicar. Os institutos técnicos e a própria Embraer na época, que ainda era estatal, não estavam sujeitos aos incentivos de mercado. Em outras palavras, não precisava obter lucro. Tendo reunido gente extremamente competente na área técnica, mas que nada sabiam de atender às demandas de mercado, acabaram por produzir um avião extremamente eficiente, mas muito caro, e que não supria nenhuma lacuna no mercado. É como se ele não servisse para nada. No projeto,
miraram uma competição com o americano Hercules. Mas de acordo com as suas dimensões e capacidades, ele competia mesmo era com o canadense Buffalo. O infortúnio era que nossa Amazônia levava metade da carga do Buffalo e era mais caro. Além disso, a própria FAB já dispunha de búfalos em operação e para outras missões, o famoso Bandeirante conseguia resolver muito bem. Assim, ficava impossível a continuidade desse projeto, em que se gastou uma fortuna incalculável. Claro, saiu do bolso e do sangue dos nossos avós e a conta foi paga com juros e empréstimos e desvalorização da moeda. Esse episódio ficava como uma mácula a ser esquecida. Até chegar o dia de hoje, em que você fica sabendo dessa história graças à informação descentralizada e distribuída. Veja também outros 2 casos de intervenção estatal desastrosa na aviação, aqui no canal nesses 2 vídeos. Por que não vemos mais aviões comerciais supersônicos? E fracasso financiado pelo Estado, a história da Dassault Mercure. Observação: os 2 são da França, essa turminha do Macron não para, hein? Confira os links na descrição deste vídeo. Mas calma, que ainda tem mais. Com o término do regime militar e a escalada da inflação nos anos 1980, todo o complexo aeronáutico em São José dos Campos foi ficando esquecido e obsoleto. Uma nova fase veio em 1994 com a privatização da Embraer. Agora, respondendo a demandas de mercado, a recém-estruturada empresa lança o projeto de 3 aeronaves voltado ao transporte regional de passageiros: o 145, o 175 e o 195. O grande sucesso se deu com o 195, que pode levar até 124 passageiros e foi adotado em larga escala aqui pela Azul e por companhias aéreas do mundo todo. Ao todo, essa família de jatos regionais já vendeu mais de 1.500 unidades. O verdadeiro sucesso que alavancou a Embraer para um nível jamais imaginado. Hoje, ela faz frente à canadense Bombardier e ameaça segmentos da europeia Airbus. A partir do momento que a empresa precisa dar lucro, veja como muda absolutamente tudo. Muda a visão, muda o objetivo, muda a essência do que faz a empresa. Simplesmente porque agora ela está sujeita aos incentivos da ação humana. Ou ela atende à demanda do mercado, ou desaparece. Mas nem tudo são flores. A mais nova produção da Embraer é o jato de transporte de cargas KC-390. Esse sim é mais poderoso que o famoso Hercules, que já se aproxima do final de sua vida útil em vários países mundo afora. Voa mais rápido, mais alto, mais econômico, leva mais carga, usa tecnologia de ponta embarcada, é adaptável para passageiros e paraquedistas, faz reabastecimento em voo, pode voar até cerca de 11 mil metros de altitude, entre tantas outras características que seguem na descrição do vídeo. Imagina levar 26 toneladas de carga a quase 1.000 km por hora. Esse é o cara. Bom, será? Vejamos. Hoje a Embraer emprega milhares de pessoas no Brasil, tem parcerias internacionais e desenvolve projetos dos mais avançados no mundo. E melhor, dá lucro. Oferir lucro é a única garantia de continuar empregando gente e desenvolvendo projetos. É bem verdade que o grande evento de 2020 afetou muito a Embraer, principalmente depois que a Boeing desistiu em abril do ano passado de comprar 80% da parte da Embraer, que seria uma nova empresa denominada Boeing Brasil Commercial, enquanto a Embraer teria os 20% restantes. Mas, apesar dos pesares, a Embraer ainda se mostra à frente da sua principal concorrente, a canadense Bombardier, que apresentou prejuízo de 377 milhões de dólares no terceiro trimestre deste ano, enquanto a empresa brasileira registrou lucro líquido ajustado de 212,8 milhões de reais no trimestre anterior, de abril a junho de 2021. Entretanto, é importante ressaltar que uma parte da Embraer ainda é ligada ao governo, que fabrica aviões para a FAB. No caso do KC-390, por exemplo, a FAB encomendou originalmente 28 desses aviões, mas recentemente pediu para que o pedido fosse reduzido para apenas 15 unidades, alegando problemas orçamentários, o que tem gerado embates jurídicos entre a empresa e a FAB. Depois de algumas negociações, fixaram em 22 unidades, mas as discussões ainda continuam. Além da FAB, foram encomendados da Hungria e de Portugal mais algumas unidades, totalizando 35 KC-390 encomendadas até aqui, o que é um número bastante baixo para uma aeronave que sempre foi vista como grande potencial, como citamos anteriormente. O fato é que essa quantidade ainda é muito pequena para um projeto tão complexo e caro. Infelizmente, não só a Embraer, mas outras fabricantes de aviões pelo mundo ainda recebem muito subsídio estatal e isso causa distorções terríveis no mercado.
Precisamos de menos intervenções do governo nas empresas porque responder a incentivos de mercado é a única garantia de sustentabilidade. Empresas estatais e subsídios só atrapalham. Ser estatal é pior, mas receber subsídio também é muito prejudicial para o mercado. Empresas privadas concorrendo em um livre mercado é a única maneira para garantir que gerem valor. Só assim deixam de ser ônus e contribuem para toda uma sociedade. Obrigado pela sua audiência. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima e tchau!